Alguns anos atrás, acreditava-se que o autismo era 4 vezes mais prevalente no sexo masculino do que no sexo feminino. Mas em 2 estudos recentes que eu encontrei, fala que esse número é devido que esses diagnósticos foram feitos para o sexo masculino e por isso muitas meninas passam despercebidas. Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a Abinava. Eu fui diagnosticada há mais de um ano atrás com autismo, TDAH, transtorno do processamento sensorial, ansiedade social e mais algumas outras coisinhas por aí. E eu estou compartilhando algumas coisas que eu estou estudando sobre autismo e principalmente as características que eu tenho e que acredito que muitas pessoas também têm, então por isso que eu estou falando um pouco mais delas. Então esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre sinais de autismo em mulheres adultas, onde eu vou trazer os sinais mais comuns que são encontrados no autismo feminino e que não é porque você tem um deles quer dizer que você é autista, mas se você tiver vários deles, talvez seja interessante pesquisar mais e correr atrás de um possível diagnóstico. Então, se você é nova aqui, se inscreva no canal já para você não perder os próximos vídeos. Nessas 2 pesquisas, eles iniciaram falando que os testes para autismo são tendenciosos, pois eles foram feitos para meninos e para homens, pois o autismo foi por décadas estudado apenas em homens. E eles não levam em consideração o masking, que é praticado por grande parte dos autistas nível 1 e nível 2, acredito também, mas principalmente pelas meninas e mulheres. Em um desses estudos diz que a cada 4 autistas do sexo masculino, há 3 autistas do sexo feminino. Nesse mesmo estudo diz que 80% das mulheres autistas estão sem diagnósticos até os seus 18 anos e que isso traz sérias consequências para a sua saúde mental. Em outro estudo da Universidade de Minneapolis, também de 2022, diz que a real prevalência é de 1 para 1. Independente de qual desses estudos está certo, estamos vendo um grande número de mulheres autistas sendo diagnosticadas a partir de seus 30, 40, 50, 60 até 70 anos. Muitas mulheres passaram gerações sem serem diagnosticadas e sem ter o suporte adequado durante a sua vida, que provavelmente tiveram suas queixas invalidadas ou receberam diagnósticos errôneos ou incompletos. Um desses estudos diz que, aparentemente, mulheres com transtorno do espectro autista recebem uma sopa de letrinhas e diagnósticos, incluindo transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar, distúrbios alimentares, transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno do estresse pós-traumático, distúrbio explosivo intermitente, transtorno do processamento sensorial, TDAH, bem como a variedade de ansiedade, agorafobia, distúrbio de pânico, depressão, recebendo esses diagnósticos em série ou todos juntos. Então, como esses 2 estudos falaram bastante do masking, eu vou deixar na descrição para quem quiser ler. Eles estão em inglês, mas é só usar o Google Tradutor caso queira traduzir. E o primeiro sinal de hoje vai ser o masking, ou mascaramento em português. Isso é quando a pessoa no espectro mascara as suas características autistas para que ela possa ser melhor aceita em algum contexto social. E além de ela mascarar, ela ainda consegue camuflar e observar e imitar as pessoas ao seu redor, onde ela aprende, através da observação, como agir ou como falar, e que ela faz o seu máximo para tentar fazer parte daquele grupo da escola ou de lugares que ela frequenta. E isso porque nós, mulheres, desde pequenas, somos cobradas para se comportar de certa forma, de não fazer isso, porque meninas não podem fazer isso, meninas não podem ter esse tipo de atitude, ou elas não podem sentar de tal maneira, ou elas não podem se portar dessa forma. E por isso, desde nova, a gente aprende a ter que esconder nossas características que fazem, muitas vezes, as nossas mães sentirem vergonha de suas filhas.
Então, por exemplo, a pessoa ela pode tentar controlar suas estereotipias ou fazer de alguma forma que seja mais socialmente aceita. Por exemplo, mexer em anéis. Ou mexer em colares, ou coisas assim. Eu, pelo menos, eu preciso geralmente ter alguma coisa na minha mão pra mexer. Uma outra coisa que eu uso bastante também é a borracha artística, aquela borrachinha tipo lipa-tipos que você puxa, assim. Isso daí eu acho que foi o meu Steam Toy durante a minha vida. Porque eu nunca tive um Steam Toy, mas isso daí eu sempre usei. Ou também ficar tirando e colocando a tampinha da caneta. É uma coisa que eu fazia bastante também. Ou ficar pressionando a lapiseira, né? Ficar dando aquele clique da lapiseira. Ela pode se forçar a fazer contato visual, mais desconfortável que seja. Ela vai tentar manter o contato visual. Mas eu já percebi que às vezes a gente desvia o olhar e nem percebe que a gente está desviando o olhar. A gente acha que a gente está conseguindo ficar olhando para frente, mas a verdade é que não. Nem sempre. Então, aí a pessoa, né, vai ensaiar frases, perguntas, conversas para conseguir ser mais sociável. Eu lembro que quando eu era adolescente eu não conseguia iniciar conversa com ninguém, né? Mas eu aprendi estudando inglês. Nos livros de inglês sempre tinha aqueles diálogos, né? E eu lembro que eu aprendi muito como iniciar uma conversa estudando inglês. Ela também vai acabar imitando muito, né, essas coleguinhas ou ou pessoas de filmes, séries. Tem muitos autistas que ficam ensaiando com personagens que eles gostam. Eu nunca fiz isso, mas depois que eu pensei sobre, eu falei, nossa, era uma ideia boa, né? Imitar o jeito de falar, os gestos, as posturas de colegas e até a forma de se vestir. E geralmente a gente começa a fazer isso porque a gente sofreu algum trauma na infância, né? Eu lembro que eu tive algumas ocasiões, assim, na minha, na minha infância e mais no início, no final da infância, né? Início da pré-adolescência, assim. Que eu me lembro, eu ainda morava em Laranjeiras e eu acho que eu tava com 11 anos de idade, mais ou menos. E eu fui na casa de uma amiguinha minha e era um trabalho em grupo da escola. Então tinha mais. Era no total 4 meninas, então tinha mais 2 meninas além dessa menina que era a casa dela. E eu lembro que eu fui o motivo da chacota. Pelo meu jeito de vestir, porque a verdade é que eu nunca tinha parado pra pensar em roupa e como me vestir. Quem me vestia minha infância inteira foi minha mãe. Ela que escolhia as roupas pra mim e geralmente eu lembro que eu não gostava porque eu achava muitas delas desconfortáveis. Mas eu só pegava a primeira roupa mais confortável que eu via. Que geralmente era a calça do uniforme do colégio, aquela calça bailarina que eu achava super confortável, adorava usar aquilo. E a primeira camiseta que eu via, que eu nem lembro de ter comprado camiseta na época. Não sei se eu não ia até com o uniforme da escola, era bem provável que eu ia. E elas estavam tirando sarro porque eu não tinha estilo. Porque eu não sabia comprar roupa, porque a minha mãe escolhia minhas roupas pra mim e quando ela não escolhia eu andava de qualquer jeito. Meio moleque, meio. Eu não me preocupava com isso. E pra falar bem a verdade, assim, é uma coisa que eu não me preocupo muito até hoje. Então, assim, geralmente quando eu fui comprar roupa, eu fui com a minha mãe ou com a minha irmã, porque eu odeio fazer compras. E eu tenho rinite alérgica, então pra mim experimentar roupa é quase uma tortura. Eu odeio, eu sempre saio de lá toda alérgica, com a cara toda inchada, espirrando, coçando. E quando eu encontro alguma coisa que eu gosto, eu já vejo todas as estampas possíveis, todas as cores possíveis e eu compro o mesmo modelo, mais confortável possível, assim, de várias cores, de várias estampas. E é isso. Tipo assim, me deixa mais 3 anos sem precisar fazer compras. Obrigada, por exemplo. Essa blusa aqui, eu adoro ela.
Só que agora ela tá começando a ficar com umas bolinhas, assim, não chega a incomodar ainda. Mas eu comprei essa blusa, eu não lembro quando, mas eu tava nos meus 20, eu acho que foi no início dos meus 20. Já tá com uns 25 por aí, já faz, sei lá, uns 15 anos, não lembro. E eu não ligo muito pra isso. Mas, voltando pra história, né, eu levei essa conversa não muito agradável com essas minhas amigas, que eu considerava elas minhas amigas na época, mas, né, eu acho que elas já tinham percebido que eu era diferente, porque eu lembro que também esse mesmo grupo de amigas teve uma apresentação de dança na escola que elas meio que me excluíram da dança, porque eu acho que eu era meio devagar pra dançar, né, mas tudo bem, mas assim, não só isso, realmente, tipo assim, elas me excluíram não só porque eu conseguiria ter pego os passos, se tivesse me dado a chance de aprender, mas elas simplesmente me excluíram, falaram que eu não ia participar da dança. Então, assim, eu não sei. Mas era uma dessas razões que eu odiava me encontrar com mais de uma amiga ao mesmo tempo nessa época, porque eu percebi, assim, que elas sempre meio que se juntavam contra mim por alguma razão que eu nunca entendia o que era. Mas, então, elas falaram da minha roupa nessa época. E daí eu lembro que eu fiquei toda chateada e minha mãe me levou fazer compras de levar a comprar roupas com o meu irmão, que daí, na verdade, quem escolheu as roupas pra mim foi meu irmão. Que ele gostava de umas roupas lá e a gente foi na loja que ele gostava. E tava tudo certo. Eu comprei minha primeira calça jeans e umas blusinhas lá. E daí pouco tempo depois eu me mudei, eu fui pra Londrina. E na minha sala eu fui recebido por um grupo de meninas que elas eram muito queridas. E eu me identifiquei mais com uma, é claro. Eu sempre me identifico mais com uma, mas eu acabo ainda participando do grupo com outras pessoas, mesmo sem saber interior de direito. E essas meninas de Londrina, elas usavam roupa preta e elas gostavam de rock, e o que foi bem legal pra mim, porque eu também gostava de rock já nessa época. E daí eu comecei a só usar preto por causa dela. Mas que eram pessoas, assim, que me aceitavam melhor do que as minhas amigas de Laranjeiras. Ah, e outra coisa também que é bem característico de quem faz masking é pegar sotaque de outras pessoas muito rápido. É uma coisa inconsciente, a gente começa a fazer desde criança, né? Então, eu percebo, assim, que qualquer pessoa que eu, sei lá, que venha visitar, que eu encontre, que é de alguma outra região do país que tem um sotaque diferente, gente, pra eu começar a falar igual essa pessoa, é menos de um dia. Eu já tô, assim, falando com sotaque bem parecido, né? Se não o mesmo sotaque, mas é um sotaque bem parecido. E várias pessoas já me falaram, nossa, mas por que você tá falando assim? Por que você tá falando igual ela? Eu falei, ai, gente, eu não sei. Eu começo a andar com uma pessoa e eu já pego o sotaque super rápido. Número 2, meltdown no fim do dia. E o que é esse meltdown no fim do dia? O fato de você passar o seu dia inteiro mascarando suas características, tentando ser uma outra pessoa, tentando ser socialmente aceita na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, exigindo o melhor de si mesmo para conseguir prestar atenção, para conseguir conversar, além de ter que processar todas as questões sensoriais ao seu redor, faz com que a gente fique muito exausta. E quando chega em casa no fim do dia, que você sente que é um lugar onde você está protegida e que você pode finalmente relaxar e ser você mesma, ou você pode ter um meltdown. E esse meltdown pode ser simplesmente porque você chegou em casa e está já explodindo emocionalmente. Então você pode ter uma crise de choro, pode ter uma crise de pânico. Ou você pode simplesmente querer chegar e ter uns minutos para relaxar, mas vem outras pessoas na sua casa que demandam algo de você e você acaba explodindo com essa pessoa. Ou que você simplesmente já chega meio que hiperventilando, porque você já não tá mais aguentando tudo aquilo dentro de você. E sabendo que amanhã você vai ter que fazer tudo de novo, acaba sendo algo
bastante estressante e que geralmente tem alguma crise depois que chega em casa. Me diga aqui nos comentários se você passa por isso, como que é pra você, ou se você tem alguém na sua família que você percebe que é assim. E já aproveita também para deixar o seu joinha e compartilhar com aquela pessoa que você acha que talvez esse vídeo possa ajudar. Número 3. Ansiedade social. Você tem dificuldade de ficar em eventos sociais ou em grupos de pessoas? Ou quando chega muitas pessoas na sua casa para visitar seus pais ou algum outro parente e você fica ali um tempo e daqui a pouco você começa a ficar desconfortável, você tem que dar um jeitinho de fugir para ir pro seu quarto, ficar sozinha, arranjar algo para você escapar daquele momento social? Pois é. Se isso acontece com vocês, eu provavelmente tenho ansiedade social. Por exemplo, pode ser pessoas que você goste, que com uma ou duas você se sinta confortável por mais tempo, mas quando junta mais pessoas você não consegue ficar ali muito tempo. Ou em festas, você sempre tem que achar um espacinho lá fora, quieto, debaixo de uma árvore para você ficar sozinho. Ou se você precisa falar em público ou apresentar o trabalho e você fica hiper ansioso, super nervoso e não consegue apresentar o trabalho. Aí você se esquiva ou tem uma crise ou dá um jeito de fazer o trabalho da faculdade para todo mundo, para você não precisar ir lá na frente para apresentar o trabalho. Pois é, isso pode ser ansiedade social. Muitas pessoas no espectro têm, não são todas, mas muitas têm. E muitas mulheres têm. Número 4, mutismo seletivo. O mutismo seletivo é algo que é bem comum dentro do espectro. No entanto, ele é mais comum em mulheres. E o que acontece é que essa pessoa pode ser bem comunicativa quando está em casa ou com pessoas com que ela se sinta à vontade. E quando aparece uma pessoa com que ela não se sinta à vontade, ela simplesmente não consegue mais falar. E isso pode ocorrer também em alguns lugares onde ela não se sinta confortável, como na escola, por exemplo. Ela não consegue falar com o professor, ou talvez não consiga responder quando o professor faz uma pergunta, ou ela tem alguns amigos onde ela se sinta à vontade, e daí tem outras pessoas que chegam para conversar e ela já não consegue mais falar. Eu estava lendo uma pesquisa essa semana onde dizem que 80% das pessoas com mutismo seletivo têm ansiedade social, e algumas pesquisas chegam até a falar que o mutismo seletivo é uma forma mais extrema da ansiedade social. Número 5. Dificuldades com amizades. Mulheres no espectro podem ter dificuldade em fazer amizade, por ter dificuldade para chegar para conversar com alguém, para se sentir confortável com alguém. E também tem dificuldade de manter amizade. Essa dificuldade pode ser por não conseguir ligar para uma pessoa, não conseguir mandar mensagem, às vezes sentir que não tem papo para conversar, pode ter dificuldade talvez de manter conversas, né? Às vezes começa a conversar, mas não consegue manter uma conversa por um longo período. Geralmente a gente tem dificuldade para falar sobre assuntos do dia a dia, preferindo falar dos nossos interesses especiais, né? E nem sempre a gente encontra pessoas para falar do nosso interesse. Pessoas que também se interessam pelos nossos interesses pessoais para conversar. E outras questões podem ser, por exemplo, de acabar ofendendo a pessoa sem querer, né? Fazer algum comentário que achou que poderia estar ajudando a pessoa e a pessoa se sentiu ofendida. E também porque nós geralmente temos dificuldade de participar de grupos de amizade. Então, por exemplo, eu não tinha dificuldade de fazer amizade. Na verdade, minhas amizades que eu fiz geralmente foram porque elas vieram conversar comigo. Mas eu percebia que eu tinha dificuldade de estar em grupo com essas pessoas. Então, eu não conseguia muito interagir em grupo. Muitas pessoas no espectro não conseguem acompanhar conversas de muitas pessoas falando ao mesmo tempo, ou, né, de duas ou mais pessoas falando, então é difícil de interagir em grupo. E também, para mim, sempre
Pra mim tem a questão, né, do mutismo seletivo, que às vezes chegam algumas pessoas, outras pessoas, e eu já não consigo participar da conversa. O que faz é manter uma amizade, principalmente com pessoas que estão sempre com grupos de amigos, é algo muito difícil. E geralmente tem pessoas do grupo que não se sentem bem com a gente, porque às vezes acham que a gente é chata e metida, ou sem graça. E tem a questão também com o próximo item, que é de número 6, pensamento literal. Ser uma pessoa muito literal e não entender piadas, sarcasmos e brincadeirinhas. Pessoas no espectro geralmente têm a mente literal e quando a pessoa fala alguma coisa, leva aquela fala na literalidade. A gente não consegue entender muitas nuances de conversas, principalmente quando tem muita metáfora inclusa, quando tem muita gíria inclusa. Então, às vezes faz com que a gente se sinta mal e também faz com que a gente não seja uma pessoa tão agradável para estar num grupo de pessoas que estão sempre contando piada, estão sempre fazendo brincadeirinhas e a gente não consegue perceber quando é uma brincadeira ou quando não é brincadeira. Eu tenho muito disso. Meu pai sempre me falou que eu não tinha senso de humor. Eu já tive um namorado que ele era super engraçado, todo mundo dava risada com ele e eu não via graça. E ele falava pra todo mundo, ai, ela não entende piada. E a gente fica lá, com cara de paisagem no meio do grupo. Número 7. Dificuldades em fazer contato visual ou manter contato visual com outras pessoas. Então, falar olhando no olho de outra pessoa. Geralmente, pessoas no espectro têm muita dificuldade com isso. As mulheres, elas se esforçam mais do que os homens, geralmente. Que as mulheres, no geral, tentam ser mais sociáveis que os homens. Mas pode ser também que você não consiga manter esse contato por muito tempo e você começa a olhar no meio dos olhos, na testa, no nariz, nas bochechas, na boca, no queixo, no cabelo, atrás da pessoa, ou você simplesmente que nem eu, quando eu tento falar e eu preciso pensar no que eu tô falando, onde não é uma conversa corriqueira, não é algo banal, que eu preciso realmente pensar, geralmente eu olho pra cima. Porque eu tenho memória visual e para eu conseguir lembrar das coisas eu preciso olhar para cima. E também porque eu percebo que olhar para os lados faz com que eu consiga ouvir melhor e prestar melhor em algo que alguém está falando. Pode ser uma pessoa, pode ser um professor, pode ser uma palestra. Geralmente, se eu fico olhando e não tiver nada realmente visual para me ajudar a entender aquilo, mas a pessoa tá só ali na frente falando, se eu fico olhando pra ela, parece que eu me distraio mais do que se eu fico olhando pra algum outro lado. E isso é algo que é bem comum nas pessoas no espectro. E número 8, a super TPM. Transtorno disfórico pré-menstrual. Já ouviu falar disso? Pois é. Eu ouvi falar só depois que eu vi vídeos de autistas mulheres falando. Porque minha vida inteira eu sofri disso, mas nenhum médico me falou sobre isso. Ele só falava pra eu tomar anticoncepcional, sendo que tem remédio específico para isso. Então, se você passa por isso, tenta conversar com o seu médico pra ver. E o que é isso? Basicamente é uma super, super, super TPM que mexe muito com o emocional, que mexe muito com o nosso físico durante o período pré-menstrual e menstrual. Então, o que acontece? O fluxo se torna muito intenso mesmo, causando cólicas fortíssimas, dores no corpo, dores nas juntas, dores de cabeça. A sua energia drenada, geralmente mal consegue sair da cama devido a todas essas dores e a falta de energia que se passa nesse período. E afeta drasticamente o humor, fazendo com que a gente fique explosiva ou super depressiva. Então, assim, as minhas crises de explosões com outras pessoas, geralmente elas foram durante o meu período pré-menstrual ou durante o período menstrual. E, ai, gente, é algo assim que afeta muito o humor. Eu via assim que parecia que eu era duas pessoas
totalmente diferente durante esse período e durante o período normal, onde eu não estava passando por isso. Porque nesse período, ou eu ficava muito raivosa, muito estressada, muito irritada, onde um má maldade já fazia eu explodir. E ou eu ficava muito depressiva, com pensamentos péssimos, vontade de morrer, com pensamentos suicidas. E tem pessoas, tem mulheres que nessa fase acabam se automutilando e até precisando ser internadas. Isso é um transtorno que é muito comum em mulheres autistas. Quando eu falei com o meu psiquiatra, ele falou que era comum. E também é muito comum a gente ficar de 7 a 15 dias, assim, na cama, sem conseguir fazer muita coisa. Com muita dor, com baixíssimo nível de energia. E a dor pra mim no corpo, durante esse período, ele foi que nem a dor que eu tive durante o Covid, que eu peguei no final do ano passado. Muitas pessoas falaram, nossa, que dor no corpo, não dá nem pra tocar, não sei o que, não sei o que. E pra mim, o que aconteceu? Eu retirei meu útero. No final do ano passado, eu fiz uma cirurgia para retirar meu útero. E uns 2 meses depois eu peguei Covid. E quando eu tava deitada com o Covid, eu fiquei pensando, caraca, eu tô com as mesmas dores que eu tinha quando eu tinha menstruada, mas por que eu tô com essa dor? Eu já não tenho mais meu útero, né? E daí depois eu descobri que eu tava com Covid. Então, assim, pra mim, foi a mesma dor. A dor do Covid não foi nada de novo pra mim. Você passa por isso? Você acha que você tem a TDPM? Fala aqui nos comentários, compartilha pra gente como que é pra você. E se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe seu joinha, isso ajuda muito o canal. Compartilha com seus amigos e seus familiares, compartilha no seu Facebook, nos grupos que você participa. Ajuda esse vídeo a chegar ao máximo de mulheres possível. E com isso você ajuda a esse canal crescer também e me ajuda. E eu agradeço muito. Então, tchau, até o próximo vídeo e até mais!